Hoje vamos refletir sobre a fidelidade. A fidelidade resulta de um vínculo. Tem algo a ver com afeição. Uma criança, por exemplo, está afeiçoada aos pais e à família, aos costumes transmitidos, à religião transmitida, aos valores que são importantes na família e aos limites que esta lhe coloca. A fidelidade, pois, concorda com os limites pré-estabelecidos. Age dentro desses limites. É confiável dentro desses limites. Quando é recíproca dentro desses limites, assegura que pertençamos ao grupo. Assegura e aprofunda nosso vínculo com os outros, assim como o vínculo destes conosco. A fidelidade é, pois, um bem precioso. Mas o que acontece quando nos desenvolvemos para além desses limites? E quando esses limites não só proporcionam segurança, mas também nos mantêm presos? Por isso, a fidelidade deve também se desenvolver em direção a algo maior. Assim, a criança, após algum tempo, deixa pai e mãe e se afeiçoa a um parceiro. Cria uma família própria e, a partir da ligação com o parceiro, desenvolve novos e diferentes valores, que também reconhecem aqueles do parceiro e da família deste. Se alguém persistisse na fidelidade original, continuaria sendo uma criança pela vida toda. A fidelidade humana, por conseguinte, só pode ser provisória. Permanece até que as circunstâncias exijam uma expansão. Essa expansão, às vezes, se constrói sobre a fidelidade original, permitindo-lhe, com isso, persistir subjacentemente. Assim, o desenvolvimento se processa sem maior rompimento. Por exemplo, quando a criança, apesar de criar uma família própria, permanece amorosamente ligada à sua família de origem. Todavia, às vezes, esse desenvolvimento exige a despedida de algo anterior, uma renúncia a algo que não somente já passou, mas que também provou ser insuficiente ou errado. Isso aconteceu com muitos soldados quando voltaram da última Guerra Mundial e tiveram de reconhecer que a lealdade que lhes foi exigida trouxe desgraça para si e para seus adversários, e que essa lealdade exigiu coisas nefastas e às vezes até criminosas. A lealdade cega e a obediência cega são, pois, lealdade e obediência sem desenvolvimento. Elas impedem o desenvolvimento e paralisam. Por mais heróicos que tenham sido os feitos que resultaram de tal lealdade, foram atos de pessoas que ainda permaneciam presas às amarras da fidelidade infantil ao passado. Tais pessoas ainda não se livraram da afeição infantil e de seu desejo nostálgico de fazer parte do grupo a qualquer preço. Dessa forma,
por mais que pareçam ser corajosas e confiáveis, são corajosas e confiáveis devido à dependência. A verdadeira fidelidade é fiel ao todo da realidade. Essa fidelidade ultrapassa a fidelidade a uma única pessoa ou a um determinado grupo e abrange outras pessoas conforme as circunstâncias e a tarefa vivenciada. Sim, de certa maneira ultrapassa até mesmo a lealdade ao próprio passado e aquilo que é chamado de caráter. Essa fidelidade somente é confiável levando-se em conta o todo maior. Não é confiável no âmbito mais restrito. Por conseguinte, todo progresso decisivo, num sentido moral, político, religioso e humanitário, começa com o transpor de limites anteriores, com uma despedida ou uma renegação e às vezes com uma infidelidade e uma rebelião. No entanto, sempre é um progresso em direção a algo maior, pela lealdade a uma compreensão mais profunda, a uma realidade percebida como diferente e a tarefa daí resultante. Por outro lado, a rebelião que se origina no afã cego antes destrói do que constrói. Muitas vezes é uma lealdade camuflada e inconsciente a algo pequeno. Sua mesquinhez é denunciada pelo afã. Muitas vezes, porém, os líderes da rebelião enxergam somente os que os seguem e estão cegos. Aqui, ainda uma palavra sobre a lealdade forçada. Isso acontece quando uma simples promessa ou um sim ou um não são insuficientes, sendo então substituídos por um juramento ou um voto. Vemos isto perante um tribunal, quando é exigido um depoimento sobre juramento, ou nos assim chamados juramentos de fidelidade. A esses pertence o juramento à Constituição, o juramento à bandeira, o juramento de investidura, e na Igreja, o juramento antimodernista, pelo qual alguém é obrigado a se comprometer a não seguir determinadas doutrinas ou compreensões. Estreitamente ligados a isto são os votos em ordens religiosas, por exemplo, de pobreza, de castidade, de obediência e, adicionalmente, em algumas ordens, o voto de absoluta obediência ao Papa. Trata-se, nesse caso, de votos eternos, que são um compromisso para toda a vida e devem, assim, impedir qualquer desenvolvimento posterior a eles e para além deles. Esses juramentos ou votos são exigidos como condições para pertencer a tal grupo. Quem se nega aos votos não pode se tornar ou permanecer membro. Porém, por que esses juramentos ou votos? Porque não basta uma simples confirmação ou uma promessa. Jesus disse a seus discípulos: seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Aquilo que disto passar vem do maligno.
Do que se trata então no juramento ou no voto? No juramento e no voto é interpelado um Deus vingador que deve amedrontar, cujo castigo deve ser temido, caso o juramento ou o voto seja rompido. Deus, porém, exige de nós que cumpramos tal juramento ou tal voto? Que Deus é esse que se presta a serviços de testemunha de um depoimento ou de uma promessa solene, como se pudéssemos usá-lo como oficial de justiça para pedir contas e castigar aquele que presta falso juramento ou que quebra um juramento ou um voto? Quem exige juramentos ou um voto deseja intimidar um subalterno, como se tivesse Deus ao seu lado e como se Deus lhe fosse súdito. Não é possível que tal Deus exista. Quem o interpelar dessa maneira ou quiser forçar algo a interpelá-lo, está se colocando acima dele. Portanto, todos aqueles juramentos ou votos, quando ultrapassarem uma simples promessa ou confirmação, são nulos. Já que forçosamente estamos aqui falando de Deus em imagens humanas, e talvez pudéssemos e devêssemos também dizer: Ele deve a sua honra não se colocar a serviços de tais juramentos ou votos. Se nesse caso alguém merecer castigo, não são aqueles que quebram tal juramento ou tal voto, e sim aqueles que os exigem e os demandam. Aqui me deixei levar a falar do divino de uma maneira que, mesmo entre seres humanos, seria desonroso. Quero agora me distanciar energicamente de tais pensamentos e curvar-me em profundo respeito diante daquele que, embora pressentido por nós, deve permanecer insondável e inexplicável. Ainda uma palavra sobre promessas que alguém faz para agradecer ao Deus ou forçá-lo a algo. Promessas de agradecimento implicam que alguém quer fazer algo em pagamento por um resgate ou uma graça recebida. Acho que nada mais preciso acrescentar ao dito. Certamente seria mais adequado e respeitoso receber como imerecido o presente dado, alegrar-se por ele e usá-lo em prol de si e dos outros. Pior é com aqueles votos com os quais se quer obrigar Deus a conceder uma graça através de um sacrifício pessoal prometido. Crianças, às vezes, pedem a Deus que tire a sua saúde ou a sua vida, a fim de devolver a saúde a alguém ou mantê-lo vivo. É verdade que a criança, através de tal promessa ou voto, demonstra seu amor, e este merece respeito. Porém, que imagem de Deus é essa que aqui está presumida e interpelada? Aqui, a deslealdade e a renúncia à promessa ou ao voto seriam a fidelidade maior e, ao mesmo tempo, a fé maior. Pior ainda é quando alguém faz um voto a Deus para sacrificar outrem, caso lhe confira uma graça. A Bíblia relata que o juiz Jeftá fez um voto a Deus de que na chegada de uma vitória sacrificaria aquilo que primeiro lhe viesse ao encontro. E o que primeiro lhe veio ao encontro foi a filha. E fiel ao seu voto,
Ele sacrificou a Deus. Também hoje em dia, ainda existe esse conceito, por exemplo, quando pais religiosos querem consagrar uma criança a Deus, para que Deus abençoe a família, tal criança sente-se então obrigada a entrar para um convento ou tornar-se sacerdote ou pastor e sente-se culpada quando se esquiva ou se opõe a esse compromisso. O que seria, pois, infidelidade e fidelidade a quê? Somente aquele que tem a coragem perante a Deus adorado de quebrar tais promessas ou votos e não se subjugar às promessas ou votos de outros é fiel ao humano e divino superior.